Olá, tudo bem? Meu nome é Beatriz Carrapatoso, eu sou professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, e a nossa aula de hoje é para que nós conversemos um pouco sobre o GMFCS, que é o Sistema de Classificação da Função Motora Grossa, destinado a crianças e jovens com paralisia cerebral. Esse sistema é um sistema de classificação extremamente importante para terapeutas, porque eles nos permitem que planejemos, né, objetivos terapêuticos extremamente compatíveis com cada nível em que a criança se enquadra. Também é de extrema importância e validade, porque esse sistema permite que os familiares dessas crianças enxerguem seus filhos nesses níveis, e ele nos viabiliza também uma conversa com esses familiares em relação a prognóstico. Então, o GMFCS, ele tem um valor descritivo e um valor preditivo extremamente importante. Eu vou agora começar a iniciar, né? Vou iniciar com vocês uma apresentação para que nós possamos discutir isso de uma forma mais ampliada. Vamos lá, então. Ok. Então, em inglês, né, Gross Motor Functional Classification System, é um sistema, né, baseado no movimento voluntário, né? Então, esse sistema, ele é possível ser identificado, né, através da observação desse movimento voluntário, ou então do próprio preenchimento por essa criança ou por seus familiares, sobre as habilidades funcionais que cada uma dessas crianças é capaz de realizar em seus ambientes domiciliares, nas escolas e nos espaços comunitários. Esse sistema, ele é dividido em 5 níveis. E a ênfase da diferenciação nesses níveis, ele gira em torno da mobilidade. É importante também ressaltar que a participação e os fatores ambientais são extremamente relevantes quando a gente pensa e determina as capacidades funcionais dessas crianças. Então, as crianças do nível 1, é importante dizer que crianças do nível 1 são crianças, sim, que têm paralisia cerebral, mas que têm comprometimentos mínimos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela vai ser capaz de andar sem limitações, ou seja, ela não vai ser capaz, ela é capaz de andar sem assistência física, sem o uso de algum dispositivo, ela sobe e desce escada, ela pula, ela corre. Então, é uma criança que tem um comprometimento mínimo, mas tem sim algum tipo de comprometimento, mas ela é completamente independente. As crianças do nível 2, elas são crianças que ela é capaz de andar também, mas ela anda com algumas limitações. Ela precisa de um corrimão para subir uma escada, e pode ser que para distâncias mais longas seja preciso algum tipo de dispositivo de mobilidade. Crianças do nível 3, né, ela nesse momento utilizando os dispositivos manuais de mobilidade, seja ele um andador ou uma cadeira de rodas que ela mesma possa fazer a autopropulsão. Crianças do nível 4 apresentam uma automobilidade com limitação, ou seja, ela vai ser, em muitos momentos, dependente de uma terceira pessoa. Ou então, ela vai ser capaz de realizar essa automobilidade dela através de algum joystick, de algo que possa facilitar isso. E crianças do nível 5 são aquelas crianças extremamente dependentes, que vão necessitar
sempre de uma assistência física, e elas não vão conseguir serem capazes nem de tocar a sua própria cadeira de rodas. Isso será tocado por um terceiro. O sistema que embasa toda, né, o documento que embasa toda a nossa aula, ele está disponível no site da CAMCHILD, tá? E ele é disponibilizado em 22 línguas. Isso é extremamente importante, por quê? Porque se você quer conversar com um colega de um outro país, de uma outra língua, quando você fala: "Olha, eu estou falando do meu paciente GMFCS nível 3", todas as pessoas sabem o que é uma criança GMFCS nível 3. Algumas definições operacionais são importantes no entendimento do GMFCS, que seria o andador de apoio corporal, um dispositivo de mobilidade manual, que é o joystick, né, presente nas cadeiras de rodas, a mobilidade motorizada, que pode ser uma scooter ou uma cadeira de rodas elétrica. Assistência física é quando as crianças são carregadas. A cadeira de roda manual de autopropulsão. E quando a gente fala em andar, a gente está falando em andar independente, né? E esse andar ele pode ser sem assistência de algum equipamento de mobilidade, ou com algum equipamento de mobilidade, ou com algum tipo de órtese. Tá? E quando a gente fala de mobilidade sobre rodas, a gente está falando de qualquer equipamento, né, que vai permitir que essa criança ande, seja na cadeira de rodas, seja na scooter, seja no seu carrinho. Bom, existem descritores importantes, né, descritos no instrumento. Eu optei aqui por nós darmos uma olhada mais aprofundada do 6º até o 12º aniversário, mas esses descritores eles podem estar, vocês podem vê-lo no documento, e se referem a de 0 a 2 anos, de 2 a 4, de 4 a 6, do 6º até o 12º e do 12º até o 18º, que seria um instrumento numa visão mais ampliada, né? Quando ele se destina a avaliar essas atividades, essas habilidades funcionais em jovens. O que é importante? É importante que nós tenhamos sempre o desenvolvimento motor como base, o desenvolvimento motor típico como base desse nosso olhar sobre essa criança, né? Então, assim, entre os níveis 1 e 2, antes dos 2 anos de vida, é muito difícil a gente conseguir fazer talvez uma distinção. Mas a partir do momento que essa criança vai crescendo, e principalmente após os 2, 3 anos de idade, essas habilidades funcionais, elas vão ficando cada vez mais explícitas. E nós sabemos que o marco para crianças graves conseguirem suas habilidades funcionais fica em torno do 3º ano de vida. Né? Então, eu gostaria também de frisar que é muito difícil que haja a saída de um nível de uma criança, de um nível mais inferior para um nível mais superior, porque dificilmente essas crianças vão conseguir mudar de nível, mesmo mediante o tratamento fisioterapêutico. O tratamento fisioterapêutico, ele vai ser extremamente importante para que se melhore a qualidade dessas habilidades motoras grossas. Mas é importante também que a gente deixe claro que uma criança nível 2, ela vai ser nível 2 para o resto de sua vida, tá? Claro que existem algumas exceções, mas a maioria das pesquisas, né, nos revelam que essa mudança de nível, ela é praticamente impossível. Os tratamentos corroboram para que a qualidade dessas habilidades funcionais que sejam
aprimoradas dentro de cada um desses níveis, tá? Eu escolhi aqui, para que nossa aula não fique muito longa, a gente dá uma olhada entre esses níveis a partir do 6º até o 12º aniversário, né? Crianças do nível 1 são aquelas crianças que são extremamente independentes, são aquelas crianças que não vão apresentar grandes dificuldades em correr e pular, em subir e descer escadas, em serem capazes de realizar a mobilidade carregando algum objeto. Crianças do nível 2 são aquelas crianças que vão precisar, sim, de algum suporte, né, que vão subir e descer escadas com o auxílio de um corrimão ou com assistência física, que vão ser crianças que vão ter dificuldades para algumas funções motoras grossas, como correr e pular. As crianças do nível 3 são as crianças que vão, sim, fazer o uso de dispositivos manuais, né, de mobilidade, mas elas vão ser independentes no uso desses recursos, né? Elas vão ser capazes de dominar o seu andador, elas vão ser capazes de autopropulsar a sua cadeira de rodas. Crianças do nível 4 são as crianças que apresentam algum tipo de independência para tocar a sua cadeira de rodas através de algum dispositivo, como o joystick, né? Ou então necessitarão de assistência física, né? Mas elas vão ser, sim, usuárias de mobilidade motorizada e podem fazer isso de forma independente. E as crianças do nível 5 são aquelas nossas crianças mais graves, que dependerão, né, de assistência física totalmente, e são aquelas crianças que têm as maiores dificuldades de se manter contra a gravidade. Então, essas crianças precisam, sim, de um equipamento de mobilidade muito ajustado, para que elas possam até mesmo ter as suas funções vitais, suas funções de sobrevivência preservadas, como respirar, deglutir, se alimentar. Então, esse foi a nossa aula de hoje, né? Que tratou sobre esse sistema de classificação da criança com paralisia cerebral, extremamente importante para nós fisioterapeutas, extremamente importante quando nós pensamos em fazer pesquisa, extremamente importante para o diálogo entre os nossos pares. Eu espero que tenham gostado. O documento está disponível na descrição da aula. Foi um grande prazer estar com vocês e até a próxima. Muito obrigada.